Boa tarde, Deus abençoe todo o pessoal das redes sociais. Pessoal, estou aqui na igreja, passando aqui para dar um recadinho rápido, pessoal. Já estou aqui desde cedo, porque agora nós temos aqui na igreja, nós temos agora reunião às sexta-feira à tarde, tá? 3 horas da tarde, nós estamos realizando aqui a reunião aqui na igreja. E porque nós percebemos, né, que essa campanha de libertação é muito importante. Tem muita gente precisando de milagre, muita gente precisando de uma mudança, de uma transformação. E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, né? Que a noite vem, agora ninguém pode trabalhar. E pessoal, o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias ele teria tempos muito trabalhosos. Por isso que a época que nós estamos é uma época que nós temos que pegar muito firme com Deus para a salvação da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos. A gente está vivendo uma época que a gente não podemos nos afastar nem um pouquinho de Jesus. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com os irmãos. Às vezes você está passando uma luta no seu casamento, na sua prosperidade, na vida da sua família, né, do seu familiar. E muitas das vezes, pessoal, o que a gente está vendo hoje em dia é que às vezes a pessoa, ela quando está passando uma luta, quando ela está passando um problema, uma situação, muitas das vezes ela, por falta do conhecimento da verdade, por falta da informação certa, ela acaba agindo de uma maneira errada. E de vez ela conseguir a bênção, ela acaba perdendo a bênção. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa está passando por um problema de enfermidade, um problema de dívida, um problema de desemprego, outras coisas mais, e ela acaba se afastando de Jesus, entendeu? Muitas das vezes as pessoas, mas aí, pastor, estou passando tanto problema que eu não estou nem com cabeça para ir para a igreja. É porque eu não posso ir, porque eu tenho que cuidar lá do Bernardino, o Bernardino está mal. Ou então não tem como ir, porque eu estou correndo atrás de emprego, correndo atrás para pagar mais dívida. E aí, o que a pessoa faz? Ela acaba fazendo o contrário da Bíblia. Porque a Bíblia, ela relata o seguinte: a vida de pessoas, né, a passagem de pessoas que estavam passando por um problema seríssimo, e eles se aproximaram de Jesus e não se afastaram. É o contrário. Quando você está passando, você tem que sempre se aproximar de Jesus, mas principalmente quando você estiver passando uma luta, uma coisa séria, aí é que você tem que se aproximar de Deus. Por quê? Porque só Jesus é que pode operar o milagre na sua vida. A palavra de Deus diz o seguinte, que sem mim nada podeis fazer, pessoal. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui da Bíblia. O Jairo, ele estava passando uma situação muito séria. A filha dele, ela estava enferma e estava morrendo. Porque a Bíblia fala, né? O Jairo ele foi até Jesus, né? E pediu Jesus para que fosse lá, rogo-te que venhas e cura minha filha, para que ela sara e viva, porque ela já está moribunda, ela já está à morte. E o que Jesus fez? Jesus levantou e foi com Jairo. Gente, para pensar nessa passagem. Se não me falha a memória, está lá no livro de Marcos 4, versículo 20, versículo... deixa eu ver aqui só para confirmar. Então, pessoal, preste bem atenção. Está em Marcos 9, lá no versículo 21. Então, ele foi lá, o principal, né, da sinagoga, por nome Jairo, foi procurar Jesus. Senhor, rogo-te que venha e cure a minha filha para que ela sara e viva. Gente, o Jairo deixou a filha dele em casa, doente, praticamente à morte, né? E foi até Jesus buscar a ajuda de Jesus. A mãe da menina, os parentes da menina, os amigos da menina ficou lá com ela. Um chorava, o outro chorava, vai ver que o outro botava lá um paninho de água
lia na cabeça dela, o outro dava um medicamento. Só que no meio daquela família teve um Jairo, pessoal. É isso que eu queria que você entenda. Teve uma pessoa que se levantou para ir buscar Deus para salvar a menina. Muitas das vezes, na hora do desespero, na hora da luta, nós devemos agir numa situação que vai funcionar, a gente acaba na hora do desespero agindo errado. Por quê? É mais ou menos como esse exemplo que as pessoas dão de primeiros socorros, né? Tem pessoas que entendem ali de primeiro socorro, outras não. E às vezes a pessoa que não entende dos primeiros socorros, se deixar, ela de vez salvar a pessoa, ela acaba de matar. Porque ela no desespero, ela vai tentar desengasgar do jeito dela, ela vai tentar, você tá entendendo? Ela vai tentar, sei lá, ela vai tentar fazer o negócio de um jeito que, se ela não tiver cuidado, em vez de ela salvar, ela acaba matando. Porque quando uma pessoa está numa emergência de primeiro socorro, tem que ter uma pessoa que seja calma. Tem que ter uma pessoa que seja calma e que entenda direitinho para ir lá fazer os procedimentos para salvar aquela criança que se engasgou, uma coisa assim, certo? Eu estou dando um exemplo. E assim também é na nossa vida espiritual. Às vezes estamos passando por luta, por situações, entra todo mundo em desespero e não tem uma pessoa que se levanta para ir buscar Jesus. E às vezes a pessoa, na hora do desespero, a pessoa faz o contrário. Você, de vez em buscar Jesus, você se afasta. Não, mas eu não estou nem com cabeça para a igreja, não estou nem com cabeça para pastor agora não. Irmão, mas é nessa hora que você deveria recorrer a Jesus. Então o Jairo, ele foi um homem sábio. Porque parece uma doideira, uma loucura, né? É ruim, eu vou deixar meu parente morrendo, vou para a igreja, eu sou doido. Não, irmão, ele não estava doido, ele estava fazendo certo. Ele estava indo buscar o dono da vida. Aquele que tem o fôlego da vida, aquele que tem a cura, aquele que tem a imortalidade, só ele tem na mão dele. Então, pessoal, muitas das vezes, nós na hora do desespero, a pessoa vai, por falta de informação, a pessoa vai e faz errado. Ah, mas eu não vou na igreja porque eu estou cuidando lá no Bernardino, eu não estou porque o fulano está mal. Mas, irmão, aí é que você tem que buscar Deus. O Jairo, se ele ficasse na casa dele, ele podia abraçar a filha dele, podia fazer carinho, minha filha, eu te amo, papai está aqui, podia ajudar a cuidar dela, entendeu? Botar compressa, cobrir ela direitinho, dar os remédios direitinho, mas ele não tinha o poder para salvar a filha dele. A filha dele estava morte. Ele, por mais que ele tentasse tudo que ele pudesse fazer, ele não ia conseguir salvar a menina. De qualquer forma, ele precisava de Jesus. É a mesma coisa, gente. Às vezes a gente quer vencer o negócio na força do nosso braço, do nosso jeito. Não, mas pode deixar que eu resolvo. Eu vou comprar o melhor remédio que tem, eu vou levar no melhor médico que tem. Pessoal, não existe ninguém maior do que Jesus. Não estou falando para você, preste atenção, que você não deve levar o seu parente no médico, você não deve comprar remédio para ele, não é nada disso, tá, pessoal? Eu estou falando que muitas das vezes a gente não recorre a Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode curar, aquele que pode libertar. A Bíblia fala sobre a mulher do fluxo de sangue, nessa mesma passagem aqui, que essa mulher já tinha despedido tudo que tinha com muitos médicos, perdeu tudo que tinha, com muitos médicos, e nada adiantava, cada vez ela ia pior. Quer dizer que essa mulher tinha comprado tudo quanto é remédio, tinha feito tudo quanto é tratamento, mas quem curou ela foi Jesus. Então existe coisas que é espiritual. Você está tentando fazer a parte de Deus. Você deve buscar o Senhor para Jesus resolver aquele negócio. Você está tentando resolver com a força do seu braço. Não funciona desse jeito. A palavra de Deus diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Então Jairo, ele foi um homem sábio. Ele foi mesmo dolorido, mesmo sendo difícil para ele, mesmo ele com o coração quebrado, machucado, ele deixou a filha, estava morrendo e foi pedir socorro. Ele levou até Jesus. Eu já ouvi falar que esse homem, pessoas foram curadas, pessoas que iam morrer e ele curou. Então vou até ele, eu quero buscar ele, eu quero a ajuda dele. Foi até Jesus.
disso foi quando eles chegaram lá, a menina já tá, o pessoal disse que já tinha morrido. Gente, perdoa que a gente está aqui na igreja, na beira da rua aqui. Então, a filha dele já tinha morrido. E o pessoal que estava lá, o pessoal estava, bom, gente, vamos enterrar. Fulano, vai lá ver as papeladas lá. Vai lá no Severino ver se tem um caixão lá, se tem um túmulo lá para botar ela. Você está entendendo? E o Jairo, não, o Jairo foi buscar Jesus e veio com Jesus. O Jairo, pessoal, presta bem atenção que isso é muito forte. O Jairo foi buscar a solução do problema. O Jairo foi atrás da solução do problema. Às vezes você está desesperado, você está olhando só para o problema, mas você não está vendo a solução. A solução é Jesus, pessoal. E às vezes a gente, no meio do problema, você deve buscar a Deus, você se afasta. É a pior coisa que você vai fazer. Não, porque eu não fui, porque eu estava tão desesperado, de cabeça quente, aí você está fazendo a pior coisa da sua vida. Aí que você tem que buscar Jesus. E Jairo foi. Todo mundo lá chorando, se preparando para fazer o enterro, e Jairo foi buscar a solução do problema, que era Jesus. E ele levou a solução para dentro de casa. Jesus foi com ele. Foi lá com ele na casa dele, aonde estava o problema. E Jesus tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, assim te digo, levanta-te. E Jesus ressuscitou aquela menina, pessoal. Você tem ideia do milagre que aconteceu ali? Mas por quê? Presta bem atenção. Porque dentro daquela casa teve um Jairo. Teve alguém que se levantou para ir buscar Deus no meio da tempestade, no meio do problema, no meio da doença, no meio da morte. E lá no caso também do filho de um oficial, né? A palavra de Deus fala lá no livro de João sobre o filho de um oficial. O filho já estava morrendo. Gente, presta bem atenção. Outro cara fez isso. Ele deixou o filho dele morrendo em casa. Você deixaria seu parente morrendo para você ir para a igreja? Ai, pastor, não deixa. Mas ele deixou o filho morrendo em casa e ele foi até onde estava Jesus, pedir socorro a Jesus. Falou: Senhor, desce depressa, porque antes que meu filho morra. E Jesus falou uma palavra para ele. Jesus falou assim: olha, vai que teu filho vive. E quando ele chegou em casa, o filho estava curado. A mulher cananeia, ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada. O que ela fez? Ela deixou a menina em casa e ela foi buscar Jesus. Ela foi atrás de Jesus, ela adorou Jesus. E Jesus falou para ela: mulher, grande é a sua fé, seja feito contigo conforme tu desejas. E a partir daquele momento, aquele espírito saiu da filha dela. O que você quer dizer com isso? Irmão, as pessoas iam buscar Jesus, elas iam até Jesus. É isso que eu queria que você entendesse. Jesus cura, liberta, transforma, sim, mas você tem que ir até ele, você tem que vir trazer o seu problema, trazer a sua dificuldade até Jesus. Hoje em dia as pessoas, não estou generalizando, mas muitas pessoas estão fazendo o contrário. Na hora da luta, na hora da batalha, a pessoa se afasta de Jesus. Irmão, pelo amor de Deus, isso é um perigo. Você se afastar de Jesus na hora do problema, é aí que você deveria estar indo para a igreja, deveria estar buscando a Deus, deveria estar participando das orações, participando das campanhas. Não, eu vou deixar lá o meu problema, mas eu vou libertar minha família, eu vou salvar o meu parente, eu vou para cima, eu vou lutar, eu vou orar, eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra. E às vezes a pessoa fala assim: pastora, mas eu, gente, estou cheio de problema, não estou indo na igreja, mas eu estou com Jesus, que eu estou orando. Irmão, você está fazendo péssima coisa. Jesus, ele é verbo, ele é palavra. Ele é palavra. Jesus não é um orar. Jesus, é para você orar? É, mas Jesus não é orar, gente. Ah, eu orei, estou com Jesus. Não é. Jesus não é oração. Jesus é verbo, é palavra. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Nós devemos orar, sim, mas nós devemos vir para a igreja e se fortalecer na palavra. A palavra de Deus diz o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo.
Que se você não ouvir a palavra, você não vai ter fé para vencer aquele problema, aquela dívida, aquele espírito da morte, aquele espírito de doença. Você não vai ter condições de vencer aquele mal que está atacando o seu casamento, a sua família, porque você está sem a fé. A fé, gente, a fé é o firme fundamento, a fé é a base de tudo. A palavra de Deus diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra, você não vai ter fé. Se o Jairo não fosse até o Verbo, até Jesus, a filha dele ia morrer, pessoal. Ele ia morrer do lado dele. Ele lá botando complexo, ia morrer ali, porque o único que podia salvar ela era Jesus. Mesma coisa o filho daquele oficial, se ele não se levanta, não vai lá, o filho dele ia morrer. A mulher cananeia, dentro da sua casa tem que ter alguém, uma mulher cananeia, tem que ter um Jairo, tem que ter alguém que se levante para ir buscar Deus, pessoal. No meio da batalha, no meio da tempestade, você tem que buscar Deus para a igreja, se fortalecer no Senhor. Então, você sem fé, é impossível você agradar a Deus. Então, você está até orando, mas cadê a tua fé? Você está entendendo? Você não está crendo. Então, porque você não ouviu a palavra. Então, você está sem fé. E orar sem fé é apenas uma oração. O que faz o negócio acontecer é a sua fé. Tudo é possível que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Então, eu tenho que ir para a igreja me fortalecer. E às vezes eu tenho olhado hoje em dia que as pessoas se afastam. Na hora da luta, elas devem... Aí que elas deveriam vir para vencer a batalha. Aí elas se afastam de Deus. Eu estou passando tanta dificuldade financeira, eu não estou nem cabeça para ir para a igreja. Só que aquela mulher, a viúva pobre, ela não tinha nada, tadinha. Ela só tinha umas moedinhas, que aquilo ali era todo o sustento dela. Aonde que aquela mulher estava? Na igreja, no templo. Ainda pegou aquela última moedinha dela e deu como oferta. Olha a fé daquela mulher. Ela foi buscar Deus. Na dificuldade, na pobreza dela, ela foi buscar Deus. O Jacó, quando estava dormindo lá em cima da pedra, não tinha nada. O que ele fez? Ele ergueu um altar ali mesmo. Naquela época não tinha negócio de templo. Ele mesmo ergueu um altar lá: Senhor, se tu me guardares nesse caminho, me der pão para comer, veste para vestir, e o Senhor certamente será o meu Deus, e tudo que eu ganhar, eu certamente tirarei o dízimo. O que ele fez na dificuldade dele, na pobreza dele? Ele foi buscar Deus. Você está entendendo? Então, muitas das vezes, a gente perde a batalha porque a gente perde a visão no meio da batalha. A hora que nós devemos se levantar para buscar a Deus é a hora que a gente para. Que a gente se afasta. Irmão, você está com um problema na tua vida. Você tem que pegar esse problema e vir para a igreja trazer a Deus. Você entendeu? Funciona desse jeito. Aquela mulher, aquela viúva, né? O filho dela morreu, a mulher sunamita. O filho dela estava morto dentro de casa. Ela deixou o filho morto lá em cima no quarto, desceu, mandou arrumar lá sei lá se foi cavalo, burro, que ela mandou arrumar para ela. O marido dela perguntou: tudo vai bem com você? Vai bem. Tudo vai bem com o nosso filho? Vai bem. Ela montou naquilo ali, sei lá, se levaram ela foi atrás do profeta, irmão. Não interessa onde ele está. Vão procurar esse profeta. O profeta é porta-voz de Deus, é o homem e a mulher de Deus que pode ser usado por Deus para te ajudar, mas você não aceita. Tem gente que não vem buscar Deus, quando vem não aceita o que o pastor está falando. Gente, é sério isso. Depois de ser tão ensinado, perder a batalha. Não é isso que Deus quer. E aquela mulher, o que ela fez? Ela foi atrás do profeta. Não, a gente tem que achar esse homem de qualquer jeito. Chegou perto do profeta e aí orou, nem pro profeta ela falou.
o filho estava morto, para não confessar a derrota. Mas eu falei, eu pedi o Senhor um filho e tal, chorando. O profeta já entendeu o que aconteceu. E ele foi lá, olha, ela foi buscar lá o profeta. Foi lá, ele mandou o obreiro na frente, mas ela não foi junto com o obreiro, não. Ela ficou lá esperando o profeta ir com ela. E levou o profeta até em casa. E lá na casa dela, lá o profeta entrou lá, orou pelo menino, ressuscitou o menino. Gente, ela deixou o filho dela morto em casa e ela foi lá buscar a ajuda do profeta, pessoal. Aquela outra viúva que não tinha nada, estava correndo risco de perder os filhos, só tinha uma botijinha de azeite, ela estava passando fome com os filhos, toda endividada, correndo risco de perder os filhos. Deixou os filhos em casa, vai ver que fechou a porta, ó, ficam aqui rapidinho, não saem daí, eu vou ali e já volto. Trancou a porta e tudo e saiu. O que ela foi fazer? Foi procurar um profeta, foi atrás da palavra de Deus. Não, vou buscar uma solução, Deus vai me dar uma solução. Então o pessoal que tinha problema ia para cima de Deus. Aí que eles iam para a igreja, buscava Deus. E gente, é assim que a gente tem que fazer. Não adianta eu querer me afastar de Deus, não vai dar tudo certo. Mas como? Jesus disse: em mim nada podeis fazer. O que Jairo ia poder fazer pela filha dele? O que o oficial ia poder fazer se o filho dele morresse? Não ia poder fazer nada, gente. Então, pessoal, escuta esse conselho de Deus. Você está passando uma luta, está passando um problema, eu não estou falando isso para te convencer você vir para a igreja, não. Eu estou falando isso que é a mais pura verdade. Você está passando por um problema, por uma luta, aí é que você tem que vir para a igreja buscar a Deus, sério. Orar a Deus na campanha, não, agora é que eu vou mesmo. E o pessoal faz o contrário, aí começa a faltar culto. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu falo as coisas aqui, é por comparação, não é porque eu fiquei feliz com isso não, tá, pessoal? É porque é um alerta. Eu conheci um homem que ele estava passando um problema muito sério. A filha dele ficou doente. E aí, ele estava vindo, caminhando, buscando a Deus e tal, firme na igreja. De repente, a filha dele adoeceu. Vamos orar? Vamos. Todo mundo orando, eu orando, o pessoal orando. E jejuando, e batalhando lá pela salvação da filha. A filha internada. De repente, aquela correria de vai para o hospital, volta para o hospital, vai para casa, vai para não sei de onde, o irmão começou a faltar culto. Bom, pastor, mas olha a situação dele, o que ele estava passando. Irmão, aí é que você tem que entender o evangelho. Você não está entendendo. As coisas do espírito não é igual as coisas da carne. Pela lógica da carne, claro, eu não vou deixar minha filha doente para ir para o culto. Pela lógica da carne, mas não é assim. Aqui o Jairo deixou a filha dele morrendo em casa e foi buscar Jesus. A mulher cananeia, eu acabei de dar esses exemplos. Gente, a gente está falando do mundo espiritual. Porque se Deus não salvasse essas pessoas aqui, eu, por exemplo, eu não vou poder salvar. Eu já passei uma situação dessa, parecida, né? Minha mãe ficou entre a vida e a morte no hospital vários meses, foram dias. Só que eu o tempo todo correndo no hospital, correndo para casa, correndo para a igreja, correndo para o hospital, correndo para casa, mas nem um minuto me afastei de Jesus, pelo contrário, grudei nele. Ouvindo a palavra que o meu pastor pregava, me aconselhando com o meu pastor e orando, porque senão, gente, eu teria até perdido minha mãe. Porque se eu estou no problema, no meio da batalha, eu largo as armas, irmão, eu vou morrer no meio da batalha. Aí é que eu tenho que buscar mesmo Jesus. Então, o que aconteceu? Esse rapaz, esse homem, né, começou a faltar tudo. Não, pastor, aqui está muito corrido o negócio de hospital. Aí eu dei um conselho a ele. Eu falei, irmão, a gente não pode mandar na vida da pessoa, a gente aconselha. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu passei uma situação parecida com a minha mãe. E deixa eu te dar um conselho. Aí é que você tem que vir para a igreja, irmão. Se fortalecer, ouvir a palavra, que é para você vencer isso aí. Porque se você se afastar agora, você já está vulnerável.
Entendeu? Vai faltar fé, e se faltar fé, vai atrapalhar a obra de Deus na vida da sua filha. Agora é que você tem que se apegar mesmo com Deus, vir para a igreja, buscar Deus sério. Não era todo dia que era dia de visita, não dá para vir para a igreja. Né? E aqui a gente tem culto de manhã e de noite, 2 horários. Agora sexta-feira, 3 horários. Ah, tá, pastor, amém. Continuou aí. Passou a gente orando. Ele ia para tudo que é lugar, ia lá no hospital, tudo, mas não vinha para a igreja. O principal que tinha que fazer era buscar Jesus, que é o verbo. E aí depois, enquanto ele estava vindo, no comecinho ele vinha, enquanto ele estava vindo, estava apresentando melhoras no quadro da menina. Ele vinha para a igreja e pastor, cheguei lá hoje, o médico falou que melhorou isso, melhorou aquilo, estava apresentando melhoras, mas aí ele parou de vir, se afastou. E aí, eu orava, pedi oração e tudo. Não, mas estou orando aqui, pastor, mas irmão, não é só isso. O filho, teve um homem aqui na Bíblia que precisava da cura do filho dele, ele pediu lágrimas para que o filho fosse curado. Aí ele falou, ele disse assim, ó, se creres, tudo é possível que crer. Falou em lágrimas. Então, a gente tem que se aproximar de Jesus, né? Se creres, tudo é possível que crer. Não é só orar, ele precisava crer também. Para crer, precisa ouvir. Aí ele não veio. Sabe o que aconteceu? Se afastou, tanto que ela ficou um tempo lá no hospital, mas ele já estava o quê? Os quebradinhos sem vir na igreja. Às vezes quando orar, pedir oração. E eu dei um conselho a ele umas 2 vezes. Depois eu falei para ele de novo, irmão, vem para a igreja, vamos ouvir a palavra para a gente participar aqui da campanha aqui para Jesus fazer um milagre na vida da tua filha. Ah, tá, pastora, sabe como é que é? Muito cansativo, negócio de hospital. O que aconteceu? A menina veio a óbito. A menina já estava melhorando. Ele não fez igual o Jairo. Estou criticando ele não, gente, estou te dando um exemplo. Ele não fez igual o Jairo. Ele não fez igual esse filho desse filho. Ele não fez como esse oficial. Ele devia deixar, né? Que já tinha, ele não ficava o tempo todo com a menina lá, só no horário da visita. Às vezes ele ir lá visitar e vir para a igreja, buscar a Deus, cair dentro da oração, ele se afastou na hora da batalha. Você está entendendo? Não podemos fazer desse jeito, pessoal. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quando ela faleceu, eu falei, meu Deus do céu, eu avisei ele para ele ficar com Jesus. Se ele tivesse ficado com ele, a menina estava aí, pessoal. O Jairo conseguiu ressuscitar a filha dele. O oficial conseguiu a cura do seu filho, a mulher canané, porque eles foram para cima de Jesus na hora do problema. Você está entendendo? Outra coisa, pessoal, é isso aqui, ó. Presta bem atenção. Eu queria ler esse versículo aqui. Quer ver com você? Ó. Deixa eu ver se é esse aqui, pessoal. Não. Acho que ele está marcadinho aqui. Outra coisa, outro aviso é esse aqui, ó. Presta bem atenção. Isso aqui não é para te fazer mal, não. Isso é um alerta de Deus para você se levantar e agir. Se você não se levantar e agir, o inimigo vai ficando à vontade na sua família. Aí só Deus sabe o que vai acontecer, pessoal. Ele está falando aqui, ó, presta bem atenção, deixa eu ver se é aqui. Mateus 10, presta bem atenção, outro alerta, um exemplo, um alerta que eu vou dar a vocês, ó. Mateus 10, versículo 37. Olha o que está escrito aí, pessoal, olha só. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Pastor, o que significa isso? Preste atenção, pessoal. Deus não está falando, isso aqui é a palavra de Jesus Cristo, tá? Às vezes você ouve uma palavra, eu não concordo com isso não, sei que essa pastora doida está falando isso, então pega uma Bíblia, Mateus 10,
versículo 37. Lê aí, Mateus 10, 37. Qualquer Bíblia que você pegar, você vai ver ou está em letras vermelhas ou está em negrito, que é a palavra de Jesus Cristo. Quando Jesus fala isso aqui, não é que é para você não amar o seu pai, a sua mãe, seu filho, sua filha, não é isso não. A palavra de Deus diz que aquele que não ama os seus é pior do que o ímpio e está negando a fé. Você tem que amar o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. O que ele está dizendo aqui é amar mais do que a mim. Pastor, o que é isso? Preste atenção. Nunca coloque ninguém ou nada igual, no mesmo lugar ou acima de Deus na sua vida. Nunca faça isso, pessoal. Gente, não faça isso. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Deus, ele quer ser exclusivo. Ele quer ser o maior, o primeiro no nosso coração. Então, você deve amar a sua família? Sim, mas não acima de Deus. Você deve amar as coisas de Deus. Você pode até amar algumas coisas, não as coisas do mundo, mas tem algumas coisas que você pode até amar, mas nunca coloque nada acima, igual ou acima de Deus na sua vida. Porque isso é perigoso, você pode até perder isso, sabia disso? Está amarrado, pastor, irmão. Escuta o que eu estou te falando, isso é um conselho que eu estou te dando. Gente, eu não prego só porque eu li na Bíblia. Eu já tive experiência e eu vejo isso. Aqui eu já tive duas pessoas, duas senhoras. De vez em quando passava aqui, ô pastora, ai meu Deus do céu, eu quero tanto vir para a igreja, mas eu não venho porque meu marido tinha lá uns probleminha de saúde, e aí eu não venho, eu não gosto de deixar ele em casa, sabe como é que é, né? E aí eu não venho por causa disso, que eu estou cuidando dele. E aí passava o tempão, não, pastora, eu queria até vir para a igreja, mas sabe como é que é, né? Eu estou cuidando do meu marido. Irmão, não é que eu estou aconselhando você não amar a sua família, deixar a sua família sozinha, não é isso que eu estou falando, não. Mas cuidado para você não amar nada ou alguém acima de Deus na sua vida. A irmã ia no mercado, a irmã ia tudo quanto é lugar, só na igreja que ela não vinha. Ela dizia que estava tomando conta do marido. E aí, pastor, o marido morreu. O marido morreu. Ela não vinha para a igreja ficar com o marido. Porque não podia deixar o marido sozinho em casa, não sei o que, o marido morreu. Vem para a igreja? Agora a pessoa vai para a igreja, mas perdeu o marido. E outra senhora, foram duas. A outra era a mesma coisa. Passava aqui, pastora, eu queria tanto vir na igreja, mas não posso, porque eu tenho que ficar cuidando do meu marido, não gosto de deixar ele sozinho e tal. Ora por ele, pastora, ora por ele. Eu orava por ela, orava pelo marido, orava por ela, orava pelo marido. Mas a mulher nunca podia vir na igreja porque estava cuidando do marido. O marido morreu. Agora a pessoa vem na igreja, mas não está sem o marido. Então, irmão, não faça isso. Ele não está falando para você não amar, não. Ele está falando mais. Quer ver? Olha só. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Pastor, o que é isso? É porque você deixa Jesus de lado por causa daquela pessoa. Por causa do marido. Meu marido não vai para a igreja, então não vou, não. Já que a minha esposa não quer ir, eu também não vou. Você está amando a sua esposa acima de Deus. Não é legal. Aqui, deixa eu ver aqui se eu acho uma referência aqui, pessoal. Espera aí. Esse aqui também não tem só marido. Não tem só pai e mãe, não. Tem esposa também. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar uma referência desse versículo aqui. É 10, né? 10, 37. 10, 32, 10, 36. 10, 38. Deixa eu ver. Não. 10, 37. Deixa eu ver aqui. 10, 39. Deve ser aqui. 10, deixa eu ver se é Marcos 8.
tem isso também. Ele falando, quem ama a esposa, o marido, mais do que a mim, não é digno de mim. Você tem que ter cuidado com isso. Porque você colocou aquela pessoa no lugar de Jesus. Você não serve a Jesus como tem que servir, porque está muito ocupado cuidando da pessoa. Aí você, o que você faz? Você faz a obra de Deus fraudulentamente. Deus falou para você não fazer isso. Como assim? Relaxadamente. Você não faz a obra de Deus. Deus te chamou. Mas você não tem tempo para fazer a obra de Deus. Você faz a coisa de qualquer maneira. Porque tem que... Não, tem que cuidar do cachorro. Tem que cuidar do meu tio. Ai, irmão, não faça isso. Você acaba perdendo aquilo. Porque você colocou aquilo no lugar de Deus. Não faz isso, não. Entendeu? Ah, não vem porque eu tenho tempo que eu estou procurando emprego. Não, tem gente que está procurando emprego há mais de 20 anos. Mas porque ela ainda não entrou numa igreja para botar Jesus em primeiro lugar. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A hora que a pessoa parar numa igreja, não, vou buscar a Deus, eu vou pedir a Deus um emprego. Aí Deus vai dar um emprego. Mas a pessoa está rodando, não tem tempo para Deus. Sem um emprego, imagina quando tiver um emprego. Aí que não vai ter tempo mesmo. É coisa séria, irmão. Deus quer ajudar a gente, mas depende da gente. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo achar pessoal. Não. Isso aqui não. Passagem aqui que fala sobre esposa, sobre marido, mas eu não estou achando nessa Marcos 16. Marcos 16, deixa eu achar lá. Marcos 16. Então, pessoal, eu não gosto agora, mas o que acontece? Pastora, se ela não achou e agora, mas eu queria tanto ouvir essa palavra, o que eu faço? Se você quiser falar comigo, eu posso te mandar ela depois pelo zap, tá? Porque tem um aqui também que ele fala, aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, por amor de mim, não é digno de mim, gente. Você está entendendo? Então não é mais do que a mim. Aquele que amar mais do que a mim. Ele não é para você deixar de amar a sua família, não. Mas não é para você amar a sua família mais do que a Deus. Você está entendendo? Tem gente que ama mais do que Deus. Ah, minha mulher não vai, então eu não vou para a igreja porque ela não vai. Ah, não, mas meu marido não quer ir, eu sozinha não gosto de ir, não. Não, a salvação é individual. Desculpa falar, mas se seu marido não quiser ir para o céu, você também não quer ir, não? Se sua mulher não quiser ir para o céu, então você não quer ir. Você sabe qual é o outro caminho sem ser o céu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu já conheci 2 senhorinhas que aconteceu isso. Dizia que não podia vir para a igreja, que não podia vir, acabou perdendo o marido. Então não faça isso não. Seja fiel a Deus. Glória a Deus. Aí que você tem que vir, que é para salvar a sua família. Ah, mas ninguém quer ir, só eu, irmão, mas eu comecei a vir para a igreja sozinha. Ninguém vinha não, só eu que vinha. Só eu e Deus. Foi através de mim que a minha família começou a buscar Jesus. Entendeu? Tem que ter um Jairo, tem que ter uma mulher cananeia, tem que ter um Gideão, pessoal, tem que ter um Josué na família, tem que ter um Moisés.
Tem que ter alguém que se levanta, porque se você não fizer nada, se não tiver ninguém da família que tem força para ir buscar Deus, irmão, o barco afunda. Aí o inimigo fica à vontade, destrói um, acaba com o outro, destrói casamento, destrói saúde, a prosperidade vai embora. Irmão, a gente não está mais nessa época. A palavra de Deus diz que no último dia teremos tempo trabalhoso. A gente está numa época de buscar a Deus mais do que a gente mais buscou na nossa vida até hoje. Glória a Deus, é isso. Aí Jesus disse: aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Ele não lançou o Jairo fora, não lançou a mulher cananeia, não lançou lá o filho do oficial, mas todos eles foram até Jesus. É isso que você tem que entender. Você precisa se levantar. Pastor, eu não moro aí perto, não. Irmã, se levanta para uma igreja, procura uma igreja perto da tua casa. Mas é uma igreja que prega o evangelho mesmo. Vai lá, vai buscar Deus, dobra lá seu joelho lá. Eu cansei de chegar na igreja antes do culto, joelhar na cadeira, até chorar lá: Senhor, eu preciso do Senhor. É isso que você tem que fazer, pessoal. Senão a tua família, como é que vai ser? Glória a Deus. Amém. Então vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou, e pedir ao Senhor que em nome de Jesus já abençoe o culto da noite, Pai, e que o Senhor possa ajudar as pessoas que estão em desespero, dívida, doença, Pai, outras e outras coisas, problemas seríssimos no seu casamento, que todos consigam, Pai, ter força de se levantar como Jairo, como a mulher cananeia, e vir buscar o Senhor. Deus, em nome de Jesus, e o milagre vem acontecer na vida dessas pessoas. Já estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal. Tomara a Deus que você tenha entendido o recadinho de Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco, às 18 horas, nós vamos estar aqui novamente. Em nome de Jesus.